Capítulo 8, versículo 26, é o texto a qual Deus vai falar conosco essa noite. Eu vim meditando essa tarde no computador, tentando preparar a mensagem e questionando ao Senhor o que eu traria para o povo dele. E Ele me direcionou a esse texto novamente, um texto muito rico que nos ensina como devemos nos posicionarmos. O reino dos céus, escute isso, a sua vida como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, depende mais de você do que do próprio Deus. Você vai precisar se posicionar, você vai precisar tomar atitudes necessárias, vai precisar renunciar coisas, talvez coisas que para você seria muito difícil, mas por amor a Ele você vai ter que renunciar. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Pode continuar, próximo. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Deixa esse de novo, volta lá, preste atenção. E quando ele desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, não usava roupa, e nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Agora sim, prosseguimos. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo, olha muito tempo de novo, que o arrebatava e guardava-no, preso com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Somente até ali, oremos. Senhor, aqui está a sua palavra, Jesus. Fale conosco, Senhor. A sua palavra é a única capaz de quebrantar o nosso coração, de apagar o nosso eu, o nosso ego, as nossas vaidades, Senhor, e mostrar a nós que existe um caminho, que existe uma verdade. Jesus, que existe uma vida além dessa terra, uma vida eterna. E para isso precisamos, Senhor, nos constranger pela cruz, a cruz que o Senhor morreu por mim, a cruz que o Senhor morreu por todos nós, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, a sua unção estraçalha qualquer jugo. O Senhor tem liberdade aqui essa noite. Fale conosco, Jesus. Fale não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Jesus, trata todos os corações. Que seja um culto leve, uma palavra que edifique, Senhor, o espírito. E que também, Senhor, desperte, ó Pai, a consciência, para que o seu povo possa viver algo novo. Um novo nível de fé, um novo nível de santidade. Amém, amém. Podeis assentar glorificando a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto em que lemos, Jesus estava cumprindo o seu ministério enquanto ele estava encarnado aqui na terra. E o ministério de Jesus era dividido em 3 etapas, ou em 3 funcionalidades. Ele ensinava, curava enfermos e expulsava demônios. Vou repetir: ele ensinava, curava enfermos e expulsava demônios. Aqui ele está mostrando que a prioridade dele para o povo e para a terra era o ensino da palavra dele, o ensino dos princípios dele, que é o mesmo dos princípios dos céus. Ele está dizendo que o mais importante é nós aprendermos a respeito do reino, a respeito dos céus, a respeito do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é eterno. Ele também curava, mostrando que a enfermidade não é dele, e também expulsava demônio, mostrando que o maligno existe. E existem 2 tipos de pessoas, na verdade, e eu por muito tempo fui uma delas, e talvez você se identifique com esse exemplo. Existe a pessoa que não espiritualiza nada, nada é maligno, nada é espiritual. E existe a pessoa que espiritualiza tudo. E no começo do meu casamento, lá era um conflito, porque eu não espiritualizava nada e minha esposa espiritualizava tudo, irmão.
Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu não podia jogar Free Fire. Ela espiritualizava Free Fire, tá tudo certo. É a fé dela, tá tudo bem. É bom que não jogue mesmo, tem outras coisas mais importantes. Mas eu não espiritualizava nada. E aqui existe um problema, porque Satanás vai te impossibilitar, aliás, ele vai te prender de alguma maneira. E é importante que você alcance o discernimento e o equilíbrio nas coisas espirituais. E para você entender isso, você vai ter que se tornar espiritual. E nesse texto, Jesus está nos ensinando a identificar o problema nas nossas vidas e a combatê-los, e a enfrentá-los, e a reagir em cima daquilo que está acontecendo comigo e com você. A Bíblia diz que Jesus então está fazendo seu ministério, andando de cidade, peregrinando, curando, ensinando, expulsando demônios, até que ele chega na cidade de Gadara. E chegando nessa cidade, havia um homem lá, que o povo daquela cidade o chamava de gadareno, não o chamava pelo nome. Sabe por quê? Porque o mundo e Satanás sempre vai chamar você pela sua deficiência, sempre vai chamar você pelo seu problema, pela sua mancha, e não por quem você realmente é. Eles chamaram tanto, mas tanto esse homem de endemoniado, que a cada vez mais o demônio tomava posse dele. A Bíblia diz que o demônio apoderava dele a cada dia mais, por mais tempo, e por mais tempo, e por mais tempo. Porque preste atenção, o que acontece com você não define quem você é, mas quando você entende quem você é, você muda o que está acontecendo com você. Eu vou repetir: o que está acontecendo com você agora não pode definir quem você será ou quem você está sendo, mas quando você entender quem você é nele, o que está acontecendo com você vai mudar. Quando você entender que você é um cristão e serve a Jesus Cristo, que você é uma mulher de Deus e que serve a Jesus Cristo, você vai mudar a realidade que está acontecendo com você. Mas enquanto você acreditar na fraqueza, no problema, na luta que está acontecendo ao teu respeito, você vai ser isso. Mas quando Jesus chega nessa cidade, a Bíblia não diz que Jesus vê um endemoniado, a Bíblia diz que Jesus vê um homem endemoniado. Parece que não é nada, mas é algo muito sério e muito rico aqui. Antes de ver a deficiência, o problema, Jesus vê quem ele era. Antes de ver que ele possuía demônios, Jesus viu que ele era um homem. E se você terminar o texto, não era qualquer homem, era um homem que ia pregar para aquela cidade inteira. Porque antes de Jesus ver a sua dificuldade, a sua deficiência, o seu problema, ele vê o seu propósito aqui. Todos nós temos um propósito aqui, e quando longe desse propósito nós morremos. Preste atenção: o sal sem o seu sabor para nada serve. Mateus capítulo 5 versículo 13. Assim como a luz tampada em uma vasilha para nada ilumina, para nada ela adianta. Jesus está ensinando algo aqui. Um homem e uma mulher de Deus sem a presença e sem o seu propósito aqui na terra, para nada serve. Então preste atenção: o que está acontecendo com você, o que falaram ao teu respeito, como nomearam a sua vida aqui, não diz quem você será, não diz qual será o seu propósito. A sua falência, as suas lutas, as suas guerras, os seus problemas, a sua enfermidade, a sua familiaridade, nada disso, nada do que aconteceu no seu passado, nada do que está acontecendo agora no seu presente, nem o que acontecerá no seu futuro, vai falar e vai ditar as regras de quem você é. Nada disso. A única pessoa e o único ser que determinou quem você seria é Deus. Antes que você nascesse, antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Preste atenção, estamos fazendo um propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. Quem está participando aqui, levante a mão. Esse propósito é aberto para quem quiser, irmão. Se eu não coloquei você, me procure, que eu vou te colocar lá no grupo, tá bom? É muito importante. E nós começamos por Gênesis, preste atenção nisso. E a minha esposa foi ler o capítulo 1, e no capítulo 1 de Gênesis, lá para o versículo 25, Deus vai dizer assim, ó: e nós criamos o homem e a mulher. Só que no capítulo 2, Deus vai dizer assim: então formamos o homem, e do homem tiramos a costela e fizemos a mulher, porque viu que o homem estava só. Então pera, Deus criou o homem no 1 ou no 2? Ficou meio confuso. Então eu e minha esposa começou a meditar nisso. E lá em Efésios capítulo 1 versículo 4 vai dizer o seguinte:
antes da fundação do mundo, eu gerei vós dentro do meu ventre. No capítulo 1 ele não estava dizendo criei na matéria, ele estava dizendo criei no meu espírito. Mas no capítulo 2 ele formou do pó da terra, ele formou da matéria. O que eu quero te ensinar com isso é que antes que você nascesse, antes que você pensasse em existir, Ele já gerou um propósito dentro dele e colocou em você. Então o que está acontecendo com você não vai determinar quem você vai ser daqui para frente. Mas quando você entender quem você é nele, as coisas que estão acontecendo com você, o que está acontecendo com você, vai ter que mudar, vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Agora, quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que Jesus viu um homem que estava com demônios. Estar com demônio era só um probleminha para ele. Estava debaixo dos pés dele. A Bíblia diz que quando ele fala, o inferno estremece. Para ele não é nada. Mas quando esse homem fica sem esse demônio, para o inferno agora ele é temido. Porque um grande homem e uma grande mulher, quando entende o seu propósito, é respeitado pelo céu e temido pelo inferno. Ainda que você não seja ninguém, ainda que você não tenha nada, ainda que você só seja um menininho, ainda que você seja só um pequenino, quando você entende o que você carrega, você é respeitado pelo céu e temido pelo inferno. Porque quando você levantar da sua cama, os demônios vão ter que bater em retirada. A sua casa, o que vai governar lá é a paz que excede todo entendimento. E o que vai governar a sua família, os seus negócios, a sua vida, o seu emocional, é o sangue de Jesus que blinda tudo, que blinda todos, que blinda qualquer coisa. Então você precisa entender algo. Quando você entender quem você é nele, as coisas que estão ao seu redor vai ter que se submeter. É uma palavra muito rica aqui. Ignore o fato no momento dele estar endemoniado. Eu quero que você tente enxergar como Jesus enxerga. Porque o povo via o que ele fazia, Jesus via quem ele era. Na sua vida é assim. A sua família viu até hoje o que você fez. Os seus amigos viu até hoje o que você fez. O povo, os irmãos da igreja viu até hoje o que você fez. Mas não olhe para isso. Ele vê quem você irá se tornar. Agora, preste atenção. Para que você acesse isso e se torne alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que alcança o que está dentro de você, o seu propósito aqui, você precisa perceber a área da sua vida que está sendo afetada primariamente. Você não pode lutar com a força do seu braço, ou você não pode lutar até mesmo com oração, se você não sabe qual é a área que está sendo afetada. Se é uma área moral, se é uma área espiritual, se é uma área financeira, você precisa identificar. Eu vou te ajudar a identificar aqui, coloca para mim, no versículo 27. Lucas 8, 27. Meu Deus, o tempo já foi. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade, que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Fazia muito tempo. Olha isso, muito tempo. Jesus está nos mostrando algo. Quando uma área da sua vida está sendo afetada por muito tempo, é um sinal de alerta. Você precisa perceber e reagir. Quando algo na sua vida acontece de forma pontual, está tudo certo. Quando você acorda um dia e está cansado, cansada, está tudo bem. A Bíblia diz que Jesus curou a noite toda e chegou cansado, e ele só queria descansar. A gente cansa, irmãos. Nós cansamos, porque nós somos seres humanos. A questão é, se você acorda todo dia cansado, tem um problema. Se você acorda um dia pontual, com desânimo em seu espírito, está tudo bem, ajoelha, ora, lute, vença isso. Mas se todo dia você está desanimado, irmãos, é um sinal. Você precisa perceber qual é a área que está fazendo você ficar assim e reagir. Não é esperar sentado, é reagir. Você precisa se posicionar e fazer o que for necessário. Você precisa. Não é eu, não é o irmão, é você. É individual. Existem coisas no mundo espiritual que é individual. A Bíblia está nos ensinando que esse homem sofria por um pecado específico, talvez, por um comportamento específico, talvez. Você acordar um dia e tratar as pessoas maus, está tudo bem. Às vezes você não está num dia bom, mas todo dia você tratar alguém mal, não está certo.
Quando algo que está acontecendo no seu convívio, na sua vida, na sua rotina, por muito tempo a mesma coisa, é um sinal. Precisamos ficar atentos aos sinais. Quem aqui é casado? Levante sua mão. Você já discutiu com a sua esposa? Não precisa falar não, irmão. Eu sei que já. Mas é uma vez ou outra, irmãos, não é não? No final você acaba amando ela, ela ama você, tudo certo. Agora, se acontece todo dia, é um sinal. É um sinal. Mas eu estou aqui para liberar uma palavra para você. Essa noite você identificará qual é a área da sua vida que está sendo afetada. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio com 3 adjetivos ruins, mas da mesma maneira Jesus veio com 3 adjetivos bons. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se Satanás quer te matar, Jesus vai fazer você viver. Se Satanás quer fazer com que você desista, Jesus vai te ensinar o descanso, a paz que excede todo entendimento. Se Satanás quer tirar de você a sua essência, Jesus vai mostrar os frutos do Espírito. Você a partir de hoje terá paz, terá bondade, terá amor, terá perdão, porque você alcançará os frutos do Espírito Santo. E quem alcança os frutos do Espírito Santo vive pelo Espírito, e quem vive pelo Espírito se torna Espírito, e quem se torna Espírito morre para essa terra e vive para um céu, vive para algo novo, vive para uma vida eterna. Então deixa eu te ensinar algo profético. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a área da sua vida que está sendo afetada, mas hoje Jesus te reveste, mas hoje Jesus vai blindar a sua mentalidade, o seu emocional, e você vai mudar os seus comportamentos, você vai mudar os seus pensamentos, você vai mudar as suas atitudes, você vai mudar a sua rotina, porque você vai crescer no reino, para o reino e para Ele. Esse é um dos sinais. Jesus vai mostrar outro sinal. Coloca lá para mim de novo, Lucas 8, 27. Por muito tempo, a área específica da vida, por muito tempo, aquele homem não usava roupa. Esse era o pecado dele. Qual era o pecado dele? Não usava roupa. O que isso significa? Eu vou revelar para você. O pecado não o envergonha mais. Além de pecar, agora ele pega o celular e posta. É isso que está acontecendo ali. Quando você está sofrendo em uma área específica por muito tempo, se você não perceber e não reagir, isso vai dominar sobre você. Porque aquilo que você não domina, domina sobre você. Aquilo que você não vence, vence você. O que está acontecendo é, ele tinha um pecado específico em uma área específica, e quando ele não venceu, isso já não envergonhava ele mais. Seja isso um pecado moral, seja isso um pecado comportamental, se você não reagir, isso vai vencer você. Isso venceu ele de tal maneira que agora ele não se envergonha. Eu vou revelar de uma forma que vai doer em algumas pessoas, mas para o seu bem. A cruz não o constrange mais. O que aconteceu na cruz do Calvário não o constrange mais. Ele peca como se não houvesse amanhã e não se importa. Irmãos, a cruz precisa nos constranger sempre. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, a cruz precisa nos constranger a todo momento, a todo tempo. Você precisa olhar para o que Jesus passou naquela cruz e precisa entender que aquilo lá precisa te constranger a ponto de que o que eu estou passando não vai me dominar, porque eu sei o que Ele fez por mim. Então vencer esse pecado, vencer essa fraqueza, reagir contra esse problema, é só o mínimo que eu posso fazer. Eu preciso reagir, eu preciso perceber, senão os demônios vão tomar conta da minha vida. Olha o outro sinal que Jesus vai nos dar. Nem vivia em casa, Ele vivia nos sepulcros. Ele se isolava. Não queria mais estar aqui. Não queria mais ir para a casa de Deus. Não queria mais vir para a casa de Deus. Preferia se isolar num quarto escuro, ficar sozinho, chorando e lamentando e murmurando,
enquanto Satanás senta numa poltrona, bate palma e come pipoca, olhando para a sua vida ser destruída. E eu estou aqui como homem de Deus para te dizer algo: não permita que isso aconteça. Perceba qual é a área e reaja como um homem de Deus, reaja como uma mulher de Deus. Se posiciona, vista a armadura de Deus, vista o capacete, vista a couraça, pega a tua espada e vai para cima. Ele se isolava, ele parou de desejar a casa e começou a desejar o sepulcro. O que isso significa, pastor? Ele parou de desejar a vida e agora deseja a morte. Eu disse que Jesus, que Deus nos elegeu no ventre dele desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Como pode agora alguém não querer isso, não querer essa vida, não querer esse projeto, não querer essa promessa e decidir agora que morrer é a solução, que desistir é a solução? Eu vou repetir: desistir não é a solução, descansar é. Morrer não é a solução, enfrentar o problema é. Mas pastor, eu estou fraco, eu estou enfraquecido, eu estou desfalecendo, eu estou morrendo. Você não sabe o que eu estou passando. Você não está pior do que esse homem. Afinal você está vestido com roupas, você está vestida. E eu estou aqui para te dizer uma coisa: eu não sei o que você está passando, irmã, eu não sei o que você está passando, irmão, mas Ele está olhando para você dizendo: eu vejo uma mulher, eu vejo um homem, eu vejo um evangelista, eu vejo uma pregadora, eu vejo uma levita, eu vejo um baterista, eu vejo um guitarrista. Porque o que você vê, o que você vive não determina quem você vai se tornar, mas o que Ele decreta vai determinar quem você será. Um homem que sofria algo por muito tempo, não se envergonhou mais do pecado e agora não deseja mais viver, prefere se isolar até que um dia da morte dele chegue. Eu sei que tem pessoas aqui que se identificam com algum desses sinais, porque se você não fosse uma delas, você já estaria no céu, irmão. É por isso que você está aqui, para aprender a se posicionar e a mudar a sua família, a mudar a sua geração, a sua descendência, mudar você e através de você. Eu estou aqui e eu me entreguei a Jesus para mudar a minha vida primeiramente, mas agora para mudar a vida do meu irmão. Eu preciso testificar a fé de Cristo em mim, mas preciso testificar a fé de Cristo no outro. João capítulo 1 versículo 6, a Bíblia vai dizer que João Batista tinha uma habilidade especial. Ele tinha tamanha fé que testificava a fé de Jesus em outros. Porque você ter um bom testemunho é o maior milagre. Quando Jesus vai falar quem é o maior entre os homens, Ele vai dizer João Batista, porque ele testificou da minha fé e viu que era verdadeira. Foi um homem que creu na fé de Jesus e saiu clamando pelo deserto, gritando: Ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu preciso te mostrar que quando você identificar qual é a área da sua vida que está sendo afetada, preste atenção. Tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado, dentro de você, você sabe. Eu não preciso ficar aqui apontando e falando que o que é errado, o que é certo. Deus nos fez uma conduta moral, e dentro de nós sabemos o que é ruim, o que é bom, o que é do mal, o que é do bem. Isso está dentro de nós. Quando alguém se posiciona e fala: não, mas na Bíblia não diz que eu não posso fazer isso, é só alguém que está se isolando, é só alguém que está se escondendo, é só alguém que não está entendendo que ele está em trevas. E nosso dever como irmãos não é julgá-lo, mas sim mostrar a verdadeira luz, a maravilhosa luz. E eu estou aqui como um pequenino na fé para te mostrar essa maravilhosa luz. Jesus chega naquela cidade, um homem que sofria por muito tempo por um pecado específico. A Bíblia diz que ele não se envergonhava mais. Era alguém que pecava e postava nas redes sociais. Era alguém que pecava, mas não porque estava vivo, mas porque estava morrendo e desejando o sepulcro. Era alguém que desejava pecar porque desejava morrer. O pecado é real e ele leva à morte. Essa é a função do pecado. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Satanás vai operar na vida de uma pessoa, ele vai mostrando para ela que há um limite maior. Pode continuar, pode ir indo. E chega num ponto que se você der mais um passo, você vai cair e vai morrer. Eu estou aqui para te alertar, porque a mensagem que começou lá no princípio, arrependei-vos, é a mesma mensagem até hoje. Precisamos nos arrepender.
para alcançar a misericórdia de Deus, a graça, o favor imerecido, ser salvos, limpos pelo sangue dele. Essa sempre foi a mensagem, e você não ouvirá mensagem diferente, porque essa é a única mensagem capaz de gerar em você uma nova pessoa, de desconstruir toda a crença que você teve até aqui. Não importa quem você era, para Jesus importa quem você vai se tornar. Você acredita nisso? Agora preste atenção o que vai acontecer com ele. No versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Jesus não chamou ele de endemoniado, chamou ele de homem, pois já havia muito tempo que ele o arrebatava, ou que ele se apoderava. Olha lá, daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio aos lugares solitários. Preste atenção. O mundo tentou solucionar o problema desse homem. O mundo tentou com estrutura, com correntes, com cordas, com paredes, com a força do próprio braço, resolver o problema desse homem. Mas ainda assim, o espírito imundo se apoderava dele e levava ele para lugares solitários. Fazia ele desejar a morte, fazia ele desejar ficar só. Preste atenção nisso, é muito rico essa mensagem. A solução não é a corrente, a solução não é a corda. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? A solução não é desistir, a solução não é permanecer no deserto, a solução não é lugar solitário. A solução é a palavra de um homem que disse: saia dele, porque quando esse homem abre a boca, o inferno estremece, o milagre te alcança. Aquilo que é maldição se torna bênção, aquilo que é enfermidade se torna cura, aquilo que é ruim se torna certo, aquilo que é profano se torna santo, porque esse homem tem o poder sobre todo nome, esse nome tem o nome sobre todo nome. Você entende isso? Então eu vou dizer para você, para que você entenda: a solução não é corrente, não é corda, não é prisão, não é deserto. A solução é se entregar a um homem que, quando lançar uma palavra para você, você será liberto, restaurado e transformado. Quando esse homem abrir a boca, preste atenção, você só precisa quebrantar o coração. A Bíblia diz que esse homem, ainda com demônios, ainda com legião de demônios, não importa qual é a fraqueza, não importa qual é o erro, a Bíblia diz que esse homem, ainda com demônio, se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu estou errando, eu sei que nada sou, eu sei que nada tenho, eu sei que nada posso. E Jesus olha para ele e responde: eu sei que você não é, mas eu sou. Esse ambiente está começando a ficar profético. Você precisa captar isso, você precisa pegar isso. Existem alguns que vão ficar panguando e está tudo certo, irmãos, mas existem outros que vai pegar isso aqui e vai mudar a sua história, e através da sua história vai mudar outras histórias, porque Jesus não te chamou para ficar parado, Jesus não te chamou para ficar isolado, Jesus não te chamou para ficar envergonhado pelo seu pecado. Não, 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 não. Jesus te chamou para te dar vestes novas, sandálias novas, aliança no dedo, compromisso, propósito, promessa, projeto. Você está incluído no plano dele, você está incluído no projeto dele. Então, se você acredita nessa palavra, eu quero que você aplauda, aplauda, aplauda o mais forte que você. O nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, poderoso esse nome.
Coloca para mim no versículo 35. Eu já estou encerrando. Coloque para mim no versículo 35. Preciso que você entenda algo. Ah, Jesus. Não precisa ser em alta voz, mas eu quero que você leia comigo com seus olhos, acompanhando o que você está ouvindo eu falar. Na mesma velocidade em que eu leio, você vai acompanhar, amém? E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, o homem que estava endemoniado e isolado por todo o povo, por toda aquela cidade, estava do lado de Jesus. Eles foram ver Jesus, chegaram lá, viram que o homem estava do lado. Foi isso que aconteceu com você. Você estava excluído, você estava perdida, excluída, rejeitado e rejeitada. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele te chamou para o lado dele e disse: você foi achada, você foi encontrado. Eu te encontrei, não foi você que encontrou a mim, é eu que encontrei você. Olha, preste atenção. Viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado. Lembra que eu disse que a solução não é desistir, é descansar? Quem está sentado está descansando, irmãos. Estava assentado aos pés de quem? Vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Eu quero fazer uma oração específica aqui agora. Eu não quero te chamar até aqui na frente, porque eu preciso encerrar. Mas eu quero que você seja verdadeiro consigo mesmo. E se você se identificar com algum problema pontual, que está acontecendo na sua vida, de forma recorrente, uma área específica da sua vida está sendo afetada, seja ela uma área moral, financeira, conjugal, emocional, psicológica, eu não sei. Eu quero que você identifique essa área agora e traga ela na sua mente. Eu não sei qual é essa área. Se você quiser fechar o seu os olhos e imaginar isso, pode fechar os olhos e imaginar essa área. Imagine essa área que está sendo afetada por Satanás agora. Você sabe qual é a área. Se for emocional, conjugal, eu vou repetir, você precisa identificar qual é. E depois de identificar qual é, você precisa entender uma coisa: eu só sou um mensageiro que está trazendo a mensagem de Cristo, mas a mensagem de Cristo tem poder por detrás dela, porque não há nada que volta vazio. A palavra dele jamais voltará vazia. Assim como a água da chuva cai sobre a terra, a palavra dele jamais voltará vazia. Porque quando uma palavra de Deus entra no coração e o coração for terra boa, esse coração vai germinar. E através dessa plantação, dessa palavra sendo germinada em seu coração, a sua vida será transformada. E você não vai ficar mais isolado, você não vai mais desejar a morte, você não vai mais desejar o sepulcro, você não vai mais não se envergonhar do seu pecado, você não vai mais viver uma vida promíscua, uma vida suja, uma vida no lamaçal do pecado. Não, não, não. Você vai começar a se posicionar, perceber e reagir. Você vai perceber qual é a área, vai se posicionar, vai vestir a armadura de Deus e vai pra cima, vai pra cima e vai pra cima. E no final Ele vai te dar a armadura dos céus. Só você que acredita nisso, aplaude e glorifica.